as coisas que para trás ficam e prossegue olhando rumo. É para o alvo, o autor e consumador da sua fé. Olha para a palavra, mas o vento contrário, olha para a palavra, mas tu tá, olha para a palavra, mas as coisas estão lá, olha para a palavra, fica com a palavra. Mas as pessoas, quem mandou você olhar as pessoas? Mas estão fazendo isso no meu segmento. Quem mandou você olhar para isso? Não é para você olhar para o que estão fazendo, é para você seguir a direção e fazer o que Deus está falando para você fazer. Ele deu o comando, diz: constrói a arca. Noé foi construir a arca. Ele não foi ver como vai ser, de onde vai vir essas águas. Tem gente que recebe a direção de Deus. Deus deu a direção. Você quer dar prosperidade? Estava ali, estava a direção. Tinha direção, mas ele quis fazer o que Deus não mandou fazer. Então ele vai cavar buraco, vai fazer a água sair. Ele quer criar o fluxo para a água. Isso não é nosso, não vem de nós. Você não vai conseguir fazer o que Deus não te chamou para fazer. Você vai conseguir fazer o que Deus te chamou para fazer. Eu tenho um vídeo, tá aí, Luciano? Gente, that's a bomb. That's a bomb. Wow. That's the bomb of the day right here. Quem era? I think it was Sebastian. você consegue ver essa imagem que nós colocamos ali das muitas águas na tela? E agora trazer à sua memória a imagem de um chuveiro ligado em cima de você. Um chuveiro. Quem tem um chuveiro? Quente. Quem tem um chuveiro quente? Ok. Então, se você tem um chuveiro pequeno, nessa época do frio é até ruim de tomar banho, né? Você fica tentando achar onde a água cai. Quem tem um chuveiro maior, e você já fica um pouco mais confortável. Eu tenho na casa que eu moro, é uma casa alugada, não é a minha casa própria é em São Paulo. Então aqui eu moro de aluguel. E quando nós fomos escolher a casa, uma coisa assim que tomou forma, tomou espaço. Então eu fui escolher a casa para alugar, essa última, e uma das coisas, nós tínhamos até uma garagem um pouco apertada. Eu tinha uma caminhonete na época grande, bem grande, uma Dodge, ela é bem comprida mesmo, e o carro da minha esposa é um T-Cross, é um pouco pequeno, perto da Dodge. A Dodge ocupa muito mais espaço. Essa Dodge ficava com a traseira dela encostando no ferro do portão, e a ponta, a minha cachorra se arranhava, se machucava para passar na frente, de tão apertado que ficou. Isso era ruim, porque quando eu loquei a casa, eu já tinha esse carro grande, e eu não queria uma garagem pequena que abrisse a porta e a porta encostasse no carro para não machucar o carro. Isso aconteceu por várias vezes. Mas nós deixamos esse fator de lado, porque dentro da casa tinha muita coisa que nos agradava. Os cômodos que eu precisava, os quartos para poder hospedar os pastores que vêm de fora. Esses quartos são suítes, são 5 banheiros dentro dessa casa. Embaixo temos 2, com um quarto embaixo, um lavabo. E em cima nós temos mais 3 suítes, boas. Todos os banheiros, inclusive o de baixo. E dentro da casa tem as torneiras com águas aquecidas. E o chuveiro, por ter aquecedor em cima, e além dele ser bem forte, ele é quente, ele esquenta mesmo. Então, na outra casa nós passamos um veneno. O chuveiro caía pouca água e não esquentava nessa época de frio. E agora a gente toma vantagem. Estou nessa casa há mais de 3 anos. Esse ponto, esse fator, um dos mais importantes. Várias coisas somaram para fechar o contrato.
Mas esse ponto do chuveiro ser bom, tem uma hidro no quarto nosso de casal, no quarto presidencial. Obrigado pela sua alegria, eu estou muito alegre nesse momento de frio, com o meu quarto, com o meu chuveiro. O chuveiro definiu porque quando abríamos as partes, o quente e o frio, ele sai água mesmo, o banheiro esquenta com força, o negócio é top. Quem fez deve ter sido crente, porque coisa boa é para crente, amém? Mas passamos por alguns apertos de estar em chuveiros bem... Eu morei em 1,5 cômodos antes da construção da minha casa. Que vantagem eu tomei por ter um chuveiro maior. Mas olhando para o seu chuveiro e dependendo de como ele é, e vendo essas águas, o que parece ter mais força, ser mais forte? Essas águas sobre o mero surfista que estava ali causando um detalhe para observarmos, ou o seu chuveiro que você lembrou agora, ou o meu, que é muito bom, mas o que é mais forte? Essas imagens ou o seu chuveiro? Vamos aumentar então o seu chuveiro. Imagina agora que não é mais o seu chuveiro, agora é aquela garoa que dá lá na capital, em São Paulo. Quem já foi para São Paulo, capital? Todos? Oxe, todo mundo já foi? Lá é chamado de terra da garoa. Quem já ouviu essa expressão? Eu nasci na capital. Alguém já foi para São Paulo em dia de garoa? Alguém? Todo mundo, que legal. Aquela garoa, ela molha, sim ou não? Mas molha mais do que essas ondas e essas águas vindo atrás de você? Agora, comparando essa garoa com o seu chuveiro, o que é maior? A garoa. É aquela garoinha que vai... Eu lembro quando eu empinava pipa. Alguém aqui sabe o que é pipa? Até os mais jovens, adolescentes, vocês sabem o que é pipa, gente? Não existe isso aqui hoje. Pipa? Deve ser algum aplicativo que o pastor está falando. Vou baixar hoje. Não, pipa não tem. Deve ter um aplicativo de pipa, vai saber, né? Mas não é aplicativo. Então, quando eu empinava a pipa e começava aquela garoa, ela era tão frágil, tão fraca, que ela não era capaz de rasgar o pipa no ar. A gente só evitava dar umas puxadas na linha forte assim, porque aí umedece um pouco, rasga. Mas ela não rasgava o pipa. Agora, quando caía gotona grossa, de chuva, lá tem chuva que cai as pedrinhas de gelo, fura o pipa todinho, o pipa começa a afundar, e você perde ele. Então a garoa, ela não tem um potencial gigantesco de causar uma verdadeira inundação. Comparando a garoa, que já é maior que o seu chuveiro, o que é maior? Essa multidão de águas e aquele surfista ali embaixo, outro lá com o jet ski, que são salvas-vidas, acredito eu, ou uma garoa, o que parece maior aqui? O que causa mais impacto? Você vai me ajudar a pregar hoje, porque antes de eu vir para cá, Deus me deu essa imagem. A palavra fluxo, segundo o dicionário, eu fui pesquisar, porque Deus tem falado comigo sobre essas coisas. Dentre tantos significados, eu peguei uma definição aqui no dicionário que diz: fluxo refere-se ao movimento contínuo, e aí me chamou muita atenção essa palavra, ininterrupto de algo. Diga assim: fluxo ininterrupto. Vamos com fé, com força, diga: fluxo ininterrupto. Aí diz, pode indicar uma corrente, seja ela de água, seja de energia, ou mesmo de eventos e situações, que flui com constância e mas muita regularidade. Então, um fluxo é algo constante, é algo intenso, é algo que inunda. Pode ser de água, de energia, ou mesmo de eventos e situações. Agora, o tema é fluxo avassalador. Avassalador é definido como algo que domina completamente. Domina completamente. O que é algo avassalador? Tem gente que fala, eu me apaixonei de uma forma avassaladora por aquela pessoa. Algo que domina completamente. Não há sentimento para traição, não há sentimento para cobiçar outra coisa, naquele sentido, seja pessoa ou bem. Me apaixonei por essa casa de uma forma avassaladora, por esse emprego de uma forma avassaladora. Então nenhuma proposta te tira daquele emprego, nenhuma outra proposta de casa te tira daquela casa, e ninguém
usado por Satanás vai tirar você do seu casamento, quando isso existe dentro de um matrimônio. Avassalador é definido como algo que domina completamente. Eu amo muito aquela pessoa, então não vai ter problema algum, dificuldade alguma, que vai fazer você ferir essa aliança. Porque quando a aliança é ferida, nós também colocamos ali uma medida nesse termômetro de amor. Será que esse amor era um amor verdadeiro? Porque se a aliança foi ferida, independente do problema que aconteceu e da situação que aconteceu, é porque ele não era tão intenso. Quem está aqui? É definido como algo que domina completamente, que exerce um poder irresistível. Essa é a palavra avassaladora, geralmente associada a algo de grande intensidade ou força. Pode ser uma força que toma conta de tudo, superando qualquer obstáculo. Comecei a entender o que Deus queria me falar. Deus estava me falando sobre viver um fluxo avassalador. Eu comecei a imaginar todo o problema e toda a dificuldade. Vamos lá. Você tem boas memórias e tem memórias também de momentos que você enfrentou grandes problemas. Talvez você está aqui hoje, está vivendo nessa semana um grande e verdadeiro problema, que só você sabe o tamanho, só você e o seu Deus sabem o tamanho. E o Senhor vem e traz para nós. Eu sou o guia da igreja, o Espírito Santo é o nosso guia, mas eu trago, na maioria das vezes, a direção para o nosso ministério. E Deus me traz a imagem, muitas águas. Deus me traz a imagem que o nosso querido irmão observou desse surfista, que nós já vamos falar. Deus me traz a imagem de um fluxo constante, intenso. Deixa lá no tema, por favor, deixa lá. Deixa eu tentar conduzir aqui. De um fluxo avassalador, que eu te dei os significados, e o Senhor liberou profeticamente para a nossa igreja. Eu vou pregar já a forma que iríamos viver esse restante de meses para findar o ano. Mas Deus startou uma nova estação para nós, e nós vamos fechar esse ano vivendo, não no fim do ano, de agora até o findar desse ano, um fluxo contínuo, avassalador, dominante. Talvez é por isso que muitos levantes se levantaram nesse fim de semana, nessa semana, para você. Para que você parasse, para que você não entendesse o que Deus está fazendo no mundo espiritual. Sabe, quando você está muito perto da sua vocação, do seu chamado, de cumprir o que Deus te chamou para fazer, percebe que se levanta às vezes um turbilhão. Tem gente que fala, isso é retaliação. Não, não é retaliação. Você é abençoado, independente de tudo, e você tem que passar por cima de tudo isso. Ficar posicionado em fé, não balançar, não se abalar, e não deixar o diabo estragar ou tirar a cereja do bolo, o detalhe que falta para você viver um fluxo avassalador. E esses fluxos avassaladores, biblicamente falando, eles costumam acontecer, irmãos, olhe para mim, exatamente na hora que lá fora parece estar um caos. Escuta o que eu estou te falando, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quando as coisas não estão legal, as pressões estão batendo na tua porta, é exatamente nestas horas que fluxos avassaladores, segundo o entendimento que eu tenho da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, acontecem. Exemplo, como estava o mundo quando Deus enviou água naquele dilúvio, aonde se salvou Noé. A sua fé em Deus trouxe toda a sua família, a graça e a misericórdia de Deus trouxe toda a família para viver uma inundação. Agora, uma inundação por cima das águas. As águas que inundaram, Noé viveu com a sua família
por cima e outros por baixo. O que isso quer dizer? Que as mesmas águas que estavam matando uma multidão eram as águas que estavam levando a família de Noé a viver, sobreviver para se multiplicar. Isso quer dizer que o caos que está lá fora pode ser as muitas águas que está afogando as pessoas com a sua falta de temor, de reverência, de santificação, de santidade. Mas essas coisas que está julgando as pessoas lá fora, pode ser as mesmas que estão promovendo você para o vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Eu estou empolgado com essa mensagem que Deus começou a destrinchar e colocar no meu coração, no nosso coração. E você vai sair daqui, não com uma mentalidade de mendigo espiritual, nem com uma mentalidade de alguém que está precisando de alguma coisa, de uma bênção que cai da mesa e que seja derramada. Você vai sair daqui com uma mentalidade de posse, de que enquanto você anda, você não anda, você surfa. Meu Deus do céu, aleluia. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 6, eu vou te mostrar a preparação para essa inundação. Gênesis capítulo 6, vamos pôr o verso, talvez o 10, depois eu vou passar aqui para a parte que Noé obedece à ordem de Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, mais um. A terra estava como corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Diga, a terra estava corrompida e cheia de violência. Parecido com os dias de hoje, vamos mais um pouco. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Escândalos vêm de nações, lugares que manipulam eleições, como você está vendo aí. Ditaduras como países vizinhos que nós estamos vendo aí. Governos atuais que não se posicionam, omitindo aquilo que é de fato e de verdade errado, informações falsas. Deixa eu te falar uma coisa aqui que sobe ao meu coração agora. Um dia o farolete brilha, ilumina a vida do justo. Você não entendeu isso? Pastor, do que vale andar na justiça, na santidade, pagar o preço, não pagar mal por mal, amar o que é certo, odiar o que é errado? Um dia o farolete, o que eu quero dizer é que a unção de Deus, o fluxo dessa abundância, dessa quantidade de águas, sempre vem com aqueles que estão andando corretamente e íntegro. Pode parecer que está demorando, mas só parece. O farolete de Deus que ilumina e faz brilhar a tua vida de justiça é o mesmo também que vem para cima e faz aparecer a vida de engano e de erro. Porque a inundação que veio sobre a terra, e eu vou falar dela daqui a pouco, nos tempos de Noé, estava levando tudo embora, tudo que era podre, tirando pecado, tirando tudo que estava fora da vontade de Deus. Essa é a inundação do favor de Deus vindo, um fluxo constante, contínuo, intenso, avassalador, que estava vindo, que estava fluindo, mas também estava promovendo essas ondas e essas águas caindo, que vocês viram ali, sobre, sei lá, uma cidade, tamanho daquela onda, maior que casa, do tamanho de um prédio, vindo sobre pessoas, sobre animais, sobre rebanhos, sobre campos. O que aconteceria? Levaria tudo que estava à sua frente, mas existia um homem que estava dominando as ondas, que era muito maior do que ele estava usufruindo do favor da onda, ele estava usufruindo da força da onda, da velocidade da onda, ele estava surfando na onda. Aqueles que escolhem viver corretamente em santidade, o que está matando lá fora promove você. Meu
Deus do céu, se você entender as coisas que eu estou falando, você vai ver que muitos podem estar morrendo, catástrofe acontecendo, doenças chegando, pragas, pandemias, vírus acontecendo tudo lá fora, e você está o quê? Se destacando, ganhando dinheiro, prosperando, surfando na onda. O que Deus me disse foi: fala para o teu povo, para os teus filhos, não se assustar e nem prestar atenção no que está acontecendo lá fora, porque aqueles que olharem firmemente para a minha palavra e continuarem firme na minha palavra, não vão perceber que a água que está te levando e te abençoando, também está julgando e derrubando impérios falsos, destruindo imoralidade, porque são dias de santificação. São dias onde a igreja está sendo trabalhada e preparada para o grande movimento de Deus. Um grande fluxo de dons, um grande fluxo de avivamento. Eu queria tanto que você se sentisse privilegiado de estar dentro de uma igreja ouvindo isso hoje. Aquela ideia de que eu vim para a igreja, preciso de uma bênção. Será que o pastor vai me achar aqui, me dar uma palavra, me dar uma bênção? Você não está entendendo nada sobre fluxo avassalador. O fluxo avassalador, ele não contém uma bênção, Silas, ele contém uma inundação. Oh, não é um chuveiro, não é uma garoa, não é, são as vozes de muitas águas, e águas, e águas, e águas, e águas, torrente de águas, com portas abertas, é muita coisa. Leva o que não presta, mas traz vida ao que presta. Leva o que não presta, mas traz com esse fluxo vida ao que presta. Meu Deus, eu recebo, Senhor, sobre o meu chamado, sobre o meu ministério, sobre a minha casa, esse fluxo avassalador. Fluxo, Diego, avassalador. Fluxo. Aleluia. Aquele que não conecta, não encaixa com você, não entendeu o seu propósito. Não entendeu o tamanho do seu chamado. Fica fazendo força para conectar o que Deus já desconectou. Não fica fazendo força para conectar o que Deus já tirou da sua vida. Quem está aqui? Amém. Não faça. Queria tanto voltar para aquele emprego. Queria tanto de novo trabalhar naquele lugar. Deus sempre tem o melhor. O amanhã do justo sempre será melhor do que o ontem. Meu Deus do céu. Imagina esse surfista. Ele estava bem, uma região segura, andando com a sua prancha de surf, antes da sua competição ou treino acontecer, pela areia aparentemente segura. E ele vai agora para o fundo, ele vai para o alto mar, esperar a oportunidade de vir a onda da sua vida. Muitos aqui, meu Deus, estão esperando a oportunidade desse fluxo que Deus vai liberar deste mês até o dia 31 de dezembro. Oh meu Deus, você precisa aprender a surfar. Prepara a prancha, passa a resina, fixa ela aos seus pés, aprenda a subir na prancha, observar o tempo certo, para você entrar nesse favor, sabe? Eu vejo essas águas como favor. Quem vive no favor de Deus não fica pedindo uma benção aqui, outra benção ali. Quem vive no favor de Deus é intenso e constante o mover do Espírito sobre toda
todas as áreas da sua vida, porque Ele não só quer te dar um chuveiro quente, gostoso, como eu tenho, Ele quer te dar favor para você construir as suas inspirações, a sua ideia, o seu negócio, crescer e avançar. Tá bom do jeito que tá, o bom é inimigo do ótimo. Deus quer te dar uma vida ótima, debaixo do favor, da graça e do fluxo contínuo, avassalador, dominante. O fluxo que Ele quer liberar é dominante, irmão, é dominante. Eu quero ver o que o irmão lá, o fulano, está fazendo para ter sucesso no meu ramo de atividade. Onde foi que Deus te disse? Meu irmão, eu nunca fui olhar o que as igrejas estão fazendo para ter sucesso. Quando Deus mandou para essa cidade, eu não saí olhando porta em porta, o que esse pastor está fazendo para ter sucesso, o que aquela pastora está fazendo para ter sucesso, o que esse ministério está fazendo. Presta atenção, eu não olho para o sucesso lá fora, porque sucesso é viver uma vida que agrada a Deus. Se você vive uma vida que agrada a Deus, automaticamente o farolete da justiça, oh meu Deus, do crescimento, vai iluminar e vai achar você. A igreja não vive de estratégias, de movimentos, de shows. Eu sei que muitos fazem isso. A igreja vive pela direção do Espírito. Eu sei que existe ministérios, nada contra isso, que vive aquele movimento. Entra 30, sai 20, entra 50, sai 40 e tome show, e tome evento, e movimenta a igreja. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos falando de crescimento espiritual. Ninguém que passa como se passa num hotel. Sabe quantos hotéis eu já visitei, ministrando a palavra, jogando futebol profissionalmente, saindo por aí dando aula, ensinando, pregando, viajando com a minha família? Sabe quantos hotéis eu visitei? Trocentos, eu não sei as contas. Sabe quantas horas de voo eu tenho? Sei lá quantos aviões, as companhias, tudo que existe aí, que eu já rodei, quantos aeroportos eu já pisei, quantos estados, quantas cidades, quantos clubes de futebol eu joguei, quantos lugares eu fui, viajei e fiquei em hotel, em concentrações. Sabe em quantos hotéis eu morei? Sabe em quantos? Nenhum. Sabe por quê? Porque hotel não é casa. Então movimentos trazem pessoas para um hotel chamado igreja, muitas vezes. Elas se hospedam e saem. Se hospedam e saem. Agora, quando você constrói integridade pela palavra, em você e nos outros, você percebe que as pessoas não dão porque você é bonzinho, porque você é legal, porque você é chato. Deixa eu te dar um exemplo aqui bíblico, de pessoas que não entendem vida de integridade servindo em ministérios. Eu vou te explicar, já. Por isso que eu passei a minha vida dentro do Verbo da Vida, minha vida lá dentro. Hoje nós temos nosso ministério fundado, pregamos a palavra da fé aqui, dentro dessa cidade, graças ao meu ministério, graças aos pais na fé que eu tive, graças ao que eu aprendi aos pés de pastor Bud White, fundador do Verbo da Vida, e andamos com a nossa vida em paz, por ter essa conexão maravilhosa com pastores que vêm aqui e te abençoa a minha igreja, abençoa a minha família, abençoa você. Ninguém pode andar desconectado, irmão. Somente um idiota andaria desconectado. Então, por que vivemos isso? Que entendemos sobre integridade, sobre honra, sobre como servir a Deus corretamente. E alguém crescido espiritualmente entende sobre essas coisas. Veja, a Bíblia diz que Jesus multiplicou pães e peixes. A multidão, acredito eu, que maravilhoso, Jesus é bom, siga esse homem, vamos lá. Ele multiplica pão, ele dá comida para o povo. Depois aconteceu outro episódio, alguns episódios. Um dos que me chama a atenção, e hoje pensando em tudo isso, Deus falou comigo, preste atenção. Foi o episódio que ele pregou um sermão, Rodrigo, duro demais. Muito duro. E aquele sermão duro, certeiro, a Bíblia diz que, olha só, não é multidão e povo, tá? Estou falando da categoria acima. Discípulos deixaram Jesus, por não suportar a dureza da sinceridade do sermão. Não é membro que passou na igreja de Jesus e foi embora. Não é multidão, nós não estamos falando disso não, isso acontece. Não deveria, mas são discípulos. Por que esses discípulos? Estava lá na multiplicação um pocão deles. Quando Jesus pega o sermão e chama na chincha, esse é o padrão. Muitos deixaram. A pergunta foi, e também?
Em outras palavras, mais alguém quer ir embora? E o Pedrão, ele respondeu o seguinte: alguém que entende de servir o mestre com integridade. Ele disse, sabe o quê? Para onde iremos, Senhor? Só você tem as palavras do fluxo avassalador. Só você tem as palavras que inundam a nossa vida, que ficamos perplexos. Nós ficamos todos perplexos quando fala. A doutrina que você ensina, ou quando você ensina e corrige, quando você ministra, ela causa em nós algo avassalador, um amor por você, Jesus, avassalador. Igrejas constroem pessoas, deveria ser assim, com fidelidade, não pela quantidade de evento que coloca, mas é pela palavra que constrói o cara espiritualmente, e ele vive os moveres, as palavras proféticas, as direções que Deus vai dando para aquele rebanho, e aquele rebanho vai avançando nessas palavras proféticas, entendendo a importância de estar em cultos, em eventos, em atividades, com o coração ligado, não servido somente quando convém, quando está tudo certo, e o pão foi multiplicado, o caroço foi embora, a doença desapareceu, mas servindo em cultos exortativos, servindo em momentos que puxamos a orelha, servindo em momentos que o sermão não era o que eu saí de casa pronto para ouvir, mas era a dose que eu precisava, e mesmo que a dose passou um pouco, ele se sente capaz pela sua integridade de receber, discernir e ouvir e dizer: eu não quero estar em um lugar que não tem chaves do tamanho do meu problema, da minha dificuldade ou da minha carnalidade ou do meu orgulho para me apertar. Eu preciso de um lugar que tem chaves que encaixam, mesmo que machuca, mesmo que precisa de um WD, mesmo que precisa tomar uma pancadinha para virar aquela chave. Eu preciso de um lugar que faz isso comigo. E o fluxo avassalador flui. E quem está, mas não destravou isso, o fluxo nunca alcança mesmo estando. Quem está aqui? Tem que entrar na onda. O jet ski não entrou. O povo lá fora, quem filmou, filmou e viu, mas não entrou. Se tinha um drone captando aquelas imagens, não entrou na onda. Mas o surfista, que não olhou para o tamanho da onda, simplesmente dominou a situação, sabendo que a onda, que poderia causar destruição e muitos se afogarem, ia promovê-lo ao seu maior, talvez, desempenho na jornada do surf. Tempos depois estou eu aqui mostrando a imagem dele. Esse surfista decidiu fazer história naquilo que parecia um problema. Eu talvez, e você que não tem experiência com ondas, naturalmente falando, diríamos: meu Deus do céu, ondas vão ficar, vamos embora daqui, pode ser que eu me afogue, pode ser que eu não saia daqui. E o surfista estava tranquilão, curtindo a força, o poder, o potencial total daquela onda, indo até o final, indo ao seu destino. Deus está prestes, fé e graça, a liberar, meu Deus, a liberar uma onda. Você vai ter que saber surfar. Como é que eu surfo? Fé na boca, no coração. Como é que eu surfo? Mente alinhada ao propósito de Deus. Como é que eu surfo? Submisso à missão por inteiro, por completo. Não nas escondidas falando besteira, fazendo besteira. Não nas escondidas declarando e confessando incredulidade. Não nas escondidas vivendo de qualquer forma. Surfa na onda quem tem a prancha certa, a prancha da fé, a prancha da santidade, a prancha do propósito que Deus levantou fé e graça nessa cidade. Meu Deus. Quem tem ouvidos ouça. Versículo Gênesis, eu continuo ainda, capítulo 6, verso 14, 15. Faze-me uma arca de tábuas. Teve trabalho, teve empenho. Deixa eu te falar uma coisa. Noé, ele saiu cavucando lençóis, espaços de rios ou de mar para emendar e ligar e conectar toda a cidade? Não. Noé fez um instrumento que ia subir
boiar sobrenaturalmente sobre as águas. Noé não colocou água, meu Deus, Noé não colocou água, nem um balde. Como que eu vou fazer para o milagre acontecer? Para onde eu tenho que olhar? Esquece das coisas que para trás fica e prossegue olhando rumo. É para o alvo, para o autor e consumador da sua fé. Olha para a palavra. Mas o vento contrário tá... Olha para a palavra. Mas tudo está... Olha para a palavra. Mas as coisas estão lá. Olha para a palavra, fica com a palavra. Mas as pessoas, quem mandou você olhar as pessoas? Mas estão fazendo isso no meu segmento. Quem mandou você olhar para isso? Não é para você olhar para o que estão fazendo, é para você seguir a direção e fazer o que Deus está falando para você fazer. Ele deu o comando, disse: constrói a arca. Noé foi construir a arca. Ele não foi ver, mas como vai ser? De onde vai vir essas águas? Eu tenho carro. Tem gente que recebe a direção de Deus. Deus deu a direção. Você quer dar prosperidade? Estava ali, estava a direção. Tinha direção, mas ele quis fazer o que Deus não mandou fazer. Então ele vai cavar buraco, vai fazer a água sair. E ele quer criar o fluxo para a água. Isso não é nosso, não vem de nós. Você não vai conseguir fazer o que Deus não te chamou para fazer. Você vai conseguir fazer o que Deus te chamou para fazer. Lembra do homenzinho? E da quantidade de água? O que Deus faz é muito maior que você. O movimento é muito maior que a sua força, que a sua capacidade. Surfa, vai, confia, sobe em cima. Diga: eu sou comprometido com o Evangelho. Verso de número 21. Louvor fica aí, não sobe não. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a elas, para que eu suba em cima da onda, do dilúvio, do fluxo contínuo de águas. Haverão direções específicas, Ângela. Precisa. Não é só subir na prancha, vai dar errado, vai cair. Tem que ouvir, ser guiado e obedecer. Tem a sua parte, obedecer. Cutuca o irmão do lado e fala assim: você está pronto para viver um dilúvio? Diga para ele: eu te digo, faz a sua parte, porque Deus não falha com a dele. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti, a eles. Mais um. Assim fez Noé. Integridade no servir. Podia ter pessoas que Noé gostava. Podia ter gente que ia ficar debaixo d'água e Noé não queria, porque Noé era um homem de amor. Acredito eu que um homem que tinha os seus sentimentos e emoções. Ele só obedeceu. Mas será que fulano vai morrer? Será que vai acontecer? O que vai? Como vai? Mas não. Esse questionamento não é bom. Sube e obedeça. Constrói o que Deus mandou você construir. Quando você está focado na missão, meu Deus, quando você está focado na missão que Deus te deu, Deus cuida do resto. Como vai vir as águas não importa. Você nem sabe enviar águas para apagar tudo que aconteceu, para afogar no mar do esquecimento tudo que aconteceu. Você nem sabe colocar potencial nas águas para arrastar as doenças, as enfermidades, para arrastar as faltas, as misérias, para arrastar a falência aberta várias vezes. O outro negócio que você começou e não deu certo. Você nem sabe como as águas vão passar por cima desses sentimentos e trazer cura, relacionamentos familiares. Você nem sabe como vai ser, mas quem disse que você precisa saber? Você precisa fazer somente o que Deus mandou você fazer. Se é dar um presente, dê. Se é pedir perdão, mesmo que você tinha razão, mostre o quão de Deus você é e peça. Se é ir lá e abençoar, mesmo quando a pessoa não merece, abençoe e semeie. Se é parar com aquele negócio que Deus já mandou você parar, se é sair daquele emprego que Deus já mandou você sair, então só obedeça, porque as águas virão e elas vão tomar conta, elas vão inundar. Pastor, eu estou pronto para viver essa torrente de águas. Eu vou te perguntar: você está pronto para surfar e obedecer os poucos, simples e pequenos comandos de Deus?
Sirva com integridade no ministério que Deus te chamou. Quem está aqui? Mais um versículo, por favor. Faça exatamente como Deus te ordenou. 23, tem? Mais um? Passe para outro capítulo, 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido o quê? Justo diante de mim, no meio dessa geração. Olha aqui para mim, farolete em cima, o mesmo que estava em cima da vida de erro e de pecado dos outros, farolete, porque Deus olhou para a terra. Tem países corrompidos, governos corrompidos, cidades corrompidas, mas Deus olhou para Assis. E Ele está usando a boca do seu pastor para dizer que as torrentes de águas estão vindo, e você tem que entender qual é a sua onda. Meu Deus, tem uma onda feita para você, que vai aniquilar essa dívida, que vai tirar você do vermelho, que vai inundar sobre você e vai trazer rompimento. Tudo vai ficar por água abaixo. Você não, você vai avançar para frente e para cima e vai surfar, vai flutuar nessa arca. Eu tenho uma palavra de Deus para você, fé e graça. Entra na arca e veja a arca boiar. Quando você abrir a porta, você vai ver os pássaros cantando, o verde do campo e o teu fruto florescendo, 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 avançando, avassalador. Jesus, meu Deus, como as torrentes do Negueb. Deixa fluir, deixa fluir. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, diga assim: haverá o dia. Diga: haverá um dia. Diga: o dia que as torrentes e as comportas vão se abrir. Diga: sobre minha casa, sobre minha família, sobre o meu chamado, sobre o meu ministério, sobre a minha vida. Meu Deus. No ano 600 da vida de Noé, diz ali: nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Faz assim com a mão, fala: eu já estou. Faz assim com uma das mãos, com a parafina na mão, para passar na prancha. Meu Deus, eu também recebo. Mais um versículo. E houve copiosa chuva, lembra do chuveiro? Sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Não foi um chuveiro, foi intenso e contínuo. É como as comportas abertas, intensa, contínua. Eu gosto de pescar, vocês sabem disso. E eu vou pescar no rio Paranapanema, onde tem inúmeras comportas. Nós temos usinas para vários lados aqui. Salto Grande, já visitei a usina. Fui com o pastor Tiago lá, visitamos, ficamos lá dentro, lá em cima lá. A força da água é muito forte. Irmão, um pouquinho que se abre da comporta, tem uma margem de proteção que eles colocam, que é 1000 metros dali da comporta. Não pode pescar, não pode entrar barco. Por quê? A qualquer momento, numa eventual disparada das águas, tudo ali é tomado, inundado, o nível do rio sobe absurdamente, não sei quantos litros por segundo, por milésimo, é muito rápido. Então é perigoso. Não é interessante que ninguém esteja ali perto. E há outros riscos, mas um dos é este.
Quando uma comporta é aberta, basta ela ser aberta um pouco, que a quantidade de água que desce é incontável. A tua fé é a chave que abre essas comportas. Não ande por aí falando negativo. Não ande por aí confessando qualquer coisa. Não ande por aí ouvindo qualquer pessoa. Nem copiando coisas e estratégias. Nem repetindo coisas de quem está à sua volta. Viva de inspiração, que você sempre terá caixa na tua empresa. Viva de inspirações, que você sempre terá recursos no teu banco, nas suas reservas. Viva de inspiração, que você sempre terá um chamado violento. Viva por uma inspiração. Quem vive por inspiração não se corrompe, não se vende, porque Deus é o seu guia. Versículo de número 13. Nesse mesmo dia entraram na arca seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Mais um versículo. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis, mais um. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Aqui está toda a provisão, tudo que tinha que se multiplicar depois. Mas se Deus inundar, o que você precisa está na arca. Lá fora o trabalho é dele. Quanto tempo eu vou ficar na arca? Enquanto vivermos, temos que andar nessa arca, cheio de fé, cheio de convicções, cheio de certezas. Mas e aí, quando eu sei que a chuva parou, para que eu possa sair da arca, desfrutar, prosperar e ir, eu nem quero saber, eu só quero obedecer. Fique, porque eu tenho certeza que o Deus que fechou a porta da arca é o mesmo que abre. E a hora que abrir tudo vai estar pronto. A hora que abrir tudo vai estar pronto. Meu Deus. Esses cultos de quarta e domingo é como se estivéssemos construindo, pegando nossa prancha como aquele homem, ou construindo a nossa arca. Falta não, irmão. Fica perto. Quero orar por você. Pode subir. Curva a sua cabeça e feche os olhos.